Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio na Desportiva. Hoje temos connosco Bárbara Sequeira. Bárbara, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado por estares connosco na Desportiva. A Bárbara é atleta de ginástica desde os 4 anos de idade. Hoje, com 25, é atleta da Seleção Nacional e já ganhou, e agora tenho que ler porque são muitas medalhas e elas merecem ser mencionadas sem erros, 5 medalhas de prata e 3 de bronze em campeonatos da Europa, 2 de prata e 1 de bronze nos Jogos Europeus, 1 medalha de bronze no Campeonato do Mundo e um primeiro lugar na Taça do Mundo da Maia, onde fizeste soar pela primeira vez o hino nacional por tua responsabilidade, por tua competência. Eu pergunto, com uma vida inteira dedicada à ginástica, como é que toda esta paixão começou? Vamos voltar ao início de toda esta história, como é que isto começou? Ok, então, esta paixão começou aos 4 anos, 3, 4 anos. Eu estava a ter uma aula de Educação Física no colégio e o meu treinador andava numa espécie de caça-talentos e numa aula de Educação Física selecionou-me e fez o convite para eu ir experimentar ginástica acrobática e pronto, eu fui experimentar, falei com os meus pais, não é? Ou melhor, eles falaram comigo porque eu não tinha voto na matéria a perguntar se eu queria ir experimentar, eu disse que sim e a partir do primeiro treino decidi continuar. Tu és maiata, és nossa conterrânea, mas não foi na Maia que eu te conheci, Bárbara. Nós conhecemos no ensino secundário, no Colégio Dom Dinis, e não há problema estar aqui a fazer publicidade porque foi uma instituição importante para o nosso crescimento e quanto mais não seja também para podermos estar aqui a falar hoje. Eu lembro-me que já na altura, no ensino secundário, tu tinhas que falhar algumas aulas, às vezes por semanas, para te deslocares a competições, muitas vezes internacionais. Como é que era toda esta gestão entre a parte da tua vida desportiva e a parte da tua vida académica? Por acaso, dentro do colégio de Dom Dinis tive uma experiência bastante boa, porque eles foram sempre bastante compreensivos com o meu outro lado, com o facto de ser atleta. Também foi nesse ano, no 12º, que tudo aconteceu, digamos assim, porque foi o meu primeiro ano de sénior, por isso foi quando as coisas começaram mesmo a sério e foi muito importante eles neste primeiro impacto como sénior e ter de conciliar com a escola. Foi mesmo importante todo o apoio que eles me deram, eles até me davam aulas extra para acompanhar sempre a matéria que não conseguia acompanhar porque não estava presente nas aulas. No entanto, por exemplo, na faculdade, tornou-se um bocado mais difícil numa fase inicial, ou melhor, quando eu voltei a competir, tornou-se mais complicado porque acho que não é tão reconhecido ou não é tão valorizado os atletas dentro das universidades, mas com o tempo e com alguma luta, eles conseguiram reconhecer melhor o estatuto de atleta de alta competição e pronto, e passo a passo veremos mais resultados e mais compreensão por parte das instituições. O que é preciso para alcançar esse estatuto de atleta? Esse estatuto de atleta é preciso participares nos campeonatos da Europa com um X número de participantes e ficares num terço da tabela desse campeonato. Ou seja, não basta representar o país, é preciso representar o país e ainda apresentar mais resultados para além disso. Sim, na ginástica acrobática, sim. Okay. E tu quando vais em competições internacionais tens a oportunidade de privar com atletas de outros países, tu tens noção como é que também é essa conciliação lá fora, como é que se faz essa conciliação da vertente académica e da vertente desportiva noutros países, como é que isso é feito pelas outras atletas? É assim, a nível universitário eu não conheço muitos atletas séniores que estejam a frequentar a universidade, ou pelo menos que tenham de conciliar tanto os horários universitários como os dos treinos. Eu penso que muitos deles fazem uma pausa nos estudos para conseguirem manter o ritmo de treinos. Sei que há muito tempo atrás, em 2014, penso eu, numa Taça do Mundo, vi uma atleta belga a estudar para a universidade,
mas acho que foi a única que eu até agora via a estudar numa competição. Agora aqui na Maia, por exemplo, o meu clube acho que é dos clubes que tem mais universitários e é isso. Nós nos tempos livres das competições levamos as coisas para conseguir estudar, para conseguir estar a par da matéria que foi lecionada e nós não tivemos. E vamos tentando também com o nosso treinador fazer os melhores horários, tanto de treino como da universidade, porque nós com o estatuto podemos escolher o nosso horário, e vamos tentando fazer da melhor forma isso. Sim, mas isso é uma questão importante até especificamente na tua modalidade, porque estamos a falar de uma carreira que é muito curta, não é? Uma carreira que acaba relativamente cedo, e também preparar esse pós-carreira, também ter uma formação de base também é importante nisso, não é? Sim. Também para preparar esse pós-carreira. Sim, provavelmente eu devo ter visto poucos universitários na ginástica, porque a carreira normalmente é tão curta que muitos deles saem da ginástica antes de entrarem na universidade, por isso. Pois, lá está. Estás a bater recordes. Mais ou menos. Sim, e como tu estavas a dizer, tu ainda estudas na universidade, estudas psicologia, e tu sentes que em algum momento os conhecimentos que foste adquirindo ao longo do curso te foram sendo úteis no teu bom desempenho como atleta, no teu bom funcionamento como atleta, ou até mesmo na tua gestão de estilo de vida? Sentes que os conhecimentos que foste adquirindo te vão sendo úteis? Penso que sim, a nível de gestão tanto emocional como, digamos, pessoal, no desenvolvimento, ajudou-me, mas infelizmente ainda não há, pelo menos na minha universidade, e penso que aqui no Norte ainda não há algo específico sobre psicologia do desporto. Há um mestrado em psicologia do desporto na FADEUP, mas não é reconhecido pela ordem. Exatamente, não é reconhecido pela ordem. Sim, por isso muitos psicólogos não devem ter muito interesse em tirar um mestrado que não é reconhecido pela ordem. Pelo menos, não é a primeira coisa que eles querem fazer, não é? Porque eles querem ter um mestrado reconhecido. Mas se calhar devíamos começar por criar os mestrados de Psicologia de Desporto nas faculdades de Psicologia. Isso era o ideal, não era? Mas a Faculdade de Psicologia, a minha, a FPSEUP, já tem uma unidade curricular que é a Psicologia do Desporto, na qual eu frequento e acho que está a ser uma experiência muito positiva até. E temos muitos alunos. Estava à espera de menos. Uhum. E sentes que essa cadeira de Psicologia do Desporto especificamente vem trazendo alguns contributos para aquilo que é a tua carreira como atleta? Sim, por acaso, sim. Tem tido coisas bastante interessantes, algumas que já são aplicadas no meu treino, como exercícios de relaxamento ou de visualização de competição. Mas sim, é sempre positivo integrarmos alguma informação daquela que já nos foi fornecida e pelo nosso treinador, não é? Ter alguém que tenha uma formação em psicologia e que te pode acompanhar e dar mais bagagem é sempre mais positivo e mais orientador, e até para ajudarmos o nosso treinador numa orientaçãozinha que vamos dando nas aulas, é sempre bom. Tu falaste que seria importante haver alguém com conhecimento para orientar, quer treinador, quer atleta. Eu pergunto, tu tens psicólogo ou psicóloga no clube ou na seleção? Não, ainda não. Acho que é um processo que está a ser levado em frente, que estão a tentar criar um centro de desportivo com nutrição, psicologia e reabilitação física. Ou seja, um verdadeiro trabalho multidisciplinar. Acho que sim, acho que está a ser uma coisa que está a ser bem investida e que vai ter resultados bastante positivos para os atletas. Até falando daquilo da longevidade de carreira, acho que vai ser uma mais-valia. Sim. Nós há pouco estávamos aqui a falar do ser aluno, do ser atleta, e estamos a falar de duas atividades que exigem uma capacidade de concentração muito elevada para te aproximares do sucesso. E aqui as capacidades, a concentração como outras capacidades mentais, são transversais aos diferentes contextos de vida de uma pessoa. Tanto num contexto como noutro, esta competência é importante. Mas pegando especificamente na modalidade que tu decidiste abraçar aos 4 anos, tem uma particularidade que é uma pequena desatenção e colocas em risco a tua integridade física e a integridade física das tuas colegas. No momento em que estás a executar algum exercício acrobático, este risco passa-te pela cabeça ou é algo em que nem sequer pensas? Numa fase inicial em que estamos a aprender os movimentos,
Sim, passa. Mas também tenho a confiança de que a minha volante, que é normalmente a pessoa que voa e faz lá em cima os movimentos estáticos, tenha um cinto que ajuda a suportar caso alguma coisa vá acontecer. E o nosso treinador está lá no cinto para ajudar. E aí sim, eu penso nos riscos até para estar preparada para quando tirarmos o cinto, estar à espera de qualquer coisa e saber apanhá-la de qualquer forma. Mas quando passamos para uma altura em que estamos a treinar para uma competição ou assim, pensamos nos riscos quando o nosso treinador nos diz: olhem, estejam atentas, podem se magoar, vocês estão cansadas, por isso é melhor estarem concentradas. Ok, e tu pensas no risco, dizendo: ok, nós estamos a fazer coisas muito difíceis, convém estarmos mesmo focadas naquilo que estamos a fazer. Mas sim, algumas coisas vão-nos passando pela cabeça. Não sempre, porque senão também não os íamos fazer, não é? Se estivermos em constante receio de realizar um exercício, acabamos ou por fazê-lo mal ou por nem sequer termos a coragem de o realizar. Sim, e essa capacidade estavas a dizer de te focares naquilo que é essencial para a tua tarefa ser bem sucedida e não estares a entrar numa espiral de pensamentos só sobre essa questão do risco. Achas que este foco também é algo que se treina, que tu treinas também diariamente? Sim, claro, tem de ser. Temos de aprender a desligarmos um bocado do receio que temos em realizar aquele elemento, e isso também vem um bocado da confiança que depositamos nas pessoas com quem estamos a trabalhar. E agora, sem risco e em segurança, vamos resolver este desafio, vamos descalçar a bota. Descalça a bota. Então, Bárbara, nós decidimos explicar em todos os episódios o que é o descalça a bota, porque nem toda a gente lá em casa vê os episódios todos, é normal, pode ver de uma forma espontânea um ou outro episódio, e por isso, muito rapidamente, o descalça a bota é um desafio que nós colocamos aqui, uma situação real ou hipotética, e que tu resolves com base na tua experiência ou naquilo que acreditas. E o descalça a bota de hoje é o seguinte: estás a 3 meses do Campeonato da Europa, tu e as tuas colegas treinaram exaustivamente para este momento. Um dos elementos do trio lesiona-se com gravidade, não estando apto a competir. Como é que se descalça esta bota? Tal situação nunca me aconteceu. Já tive uma lesão grave, mas não fiquei inapta, digamos assim. Não tive de abandonar uma competição. Foi tudo muito bem tratado, muito bem acompanhado, até porque nós temos pelo menos 2 médicos no clube e uma delas trabalha mesmo em reabilitação, por isso fui bastante bem acompanhada para que não acontecesse, por exemplo, não ir aos Jogos Europeus. Mas já tive um caso ainda bem presente neste último europeu onde tive, em que uma colega minha se lesionou gravemente num joelho e não conseguiu dar continuação à competição, só realizou apenas um esquema. Ou seja, quando isso acontece, não se vai à competição? Não há sequer a opção de utilizarem... Na ginástica não há suplentes. Okay. É aquele grupo. Porque demoram meses e meses a preparar determinada atuação. Sim. Okay. E em 3 meses só um grande milagre. Mas para alguém não ouvir. Mas mesmo assim... Não, isto é importante para as pessoas lá em casa compreenderem o período de preparação que estas provas implicam. Não se consegue preparar uma performance de um campeonato europeu, de um campeonato do mundo em meia dúzia de meses. É uma coisa que demora. Não, até porque tens de fazer os apuramentos em Portugal e normalmente são com bastante tempo de antecedência. Mas de que forma é que eu lidaria com isso? Se calhar pegava no exemplo deste trio português que foi ao europeu e pegava no exemplo delas e acompanhava da melhor forma a minha colega que se lesionou, tentava dar-lhe o maior apoio possível, como elas fizeram com a Carolina, que foi a rapariga que se lesionou, e talvez por trás procurasse algum tipo de apoio psicológico, porque iria ser demasiado desgastante e uma desilusão, não é? Ao fim de tanto tempo de treino, não conseguir estar na competição que tanto idealizamos durante todo o ano. Será, nesse momento até será mais do que a dor física, não é? Muito mais a dor psicológica e emocional que também acarreta esse momento, não é?
tanto trabalho para depois se frustrar Sim. e não poder pôr em prática. Sim, nós estamos aqui a falar deste descalço à bota, é uma situação que foge um bocadinho ao controle do atleta, mas digamos que é uma situação mais ou menos expectável no desporto, não é? As lesões acontecem com mais ou menos frequência. Mas existe na ginástica e infelizmente em outros desportos em Portugal outras situações que também fogem ao controle dos atletas, exigem também uma grande capacidade de adaptação, mas que neste caso não seria tão expectável que os atletas tivessem que passar por estas situações. Vamos ver um exemplo. As irmãs Inês e Rita Faria, aos 12 e 15 anos, já têm um longo currículo nacional e, desde junho, internacional na Suíça no Campeonato do Mundo. Classificaram-se entre os 8 primeiros lugares. Agora, este palco, improvisado na Ribeira do Porto, é o passaporte para o Campeonato da Europa, em Itália. Nós estamos a tentar angariar dinheiro e pedir patrocínios às pessoas para conseguir representar o Portugal aos campeonatos, neste caso ao Campeonato da Europa. Quantas horas é que treinam por dia? 5 horas por dia, 6 vezes por semana. Elas são atletas, neste caso da Seleção Nacional, ficaram apuradas para o Campeonato da Europa. O problema é que os custos das deslocações delas para a Itália têm que ser suportados pelos pais. Já estamos nos 4.000 euros. A Federação Portuguesa apenas suporta os custos dos atletas mais velhos. Até agora o clube ajudava com as despesas nos escalões de formação, mas a pandemia veio complicar tudo. Durante quase 2 anos não pudemos fazer nenhuma organização por causa da pandemia. Portanto, essa entrada de fundos por via das organizações, dos eventos, das provas que fazemos, teve que ser totalmente cancelada. Só no medalhado Acroclube da Maia há 16 atletas mais jovens nesta situação. Criamos uma espécie de angariação de fundos nas redes sociais, onde elas andam a partilhar os pedidos delas e as imagens delas, por exemplo, na Ribeira, que é onde elas têm ido. Enquanto sonham com um mecenas ou um patrocínio, as duas irmãs ainda vão ter de fazer muitas apresentações na rua, até angariarem a totalidade do dinheiro que precisam para representar a seleção nacional no Campeonato da Europa. Bárbara, nós vimos aqui um exemplo de uma situação, como eu estava a dizer há pouco, que, lá está, não é expectável que um atleta tenha que passar por estas situações, não exija uma capacidade de adaptação para reagir a uma situação destas. O que é que, na tua opinião, o que é que achas que falta ser feito pelas instituições que regulam o desporto português para que quando um atleta se está a preparar para uma competição, para ir representar o país numa competição internacional, se foque exclusivamente nisso, em preparar-se para competir e não na possibilidade de ter ou não condições para o fazer? O que falta a essas instituições é exatamente apoios, porque eu acho que elas, e posso falar em nomes, a Federação de Ginástica de Portugal acho que tenta dar o seu melhor aos atletas. Por exemplo, eu sou sénior, eu tenho tudo pago, as deslocações, a participação na competição, a alimentação. No entanto, os mais jovens não têm, e é isso que está a falhar, mas a Federação tem não só a ginástica acrobática para sustentar. Para sustentar, exato. E existem outras modalidades, como a aeróbica, a rítmica, a artística, os trampolins. E acho que é muito complicado, com a falta de apoios dados à Federação, eles conseguirem dar apoio a todos os atletas, em todos os escalões. Por isso, acho que exato, o que falta às instituições é mesmo mais apoios, mais reconhecimento, mais visibilidade e também um bocado mais de trabalho por parte da Federação e dos clubes, dar essa visibilidade à ginástica em geral. Eu estava aqui a pensar se a integração de estagiários nas seleções não seria uma possibilidade. Que estagiários? Estagiários em psicologia, por exemplo. Será uma possibilidade. Desenvolver esse trabalho com uma tutoria, quer da faculdade, quer, por exemplo, de alguém do Comitê Olímpico, da equipa de psicologia do Comitê Olímpico. O problema é que, por exemplo, o Comitê Olímpico centra-se muito na zona sul, percebes? Não conseguem chegar de forma física, tipo, trabalhar presencialmente em toda a zona do país. Está tudo muito centrado em Lisboa e pouco no norte, por isso é que no meu clube estão, lá está, a tentar criar aquele centro desportivo,
para darem a atletas mais da Zona Norte o apoio que realmente precisam. Se calhar isso é uma boa hipótese, mas também é preciso alguém que os oriente, não é? Claro que sim. Não se vai pôr um estagiário se não houver alguém que dê a orientação, seja em que ramo for, seja como psicólogos ou nutricionistas. É isso, é preciso mais reconhecimento da modalidade, até porque nós na ginástica, em geral, não estou a falar só da acrobática, nós temos dado imensos resultados a Portugal e normalmente não temos visibilidade nenhuma, ou então as modalidades que não são olímpicas, como a acrobática não é olímpica, não tem tanta visibilidade. Os meus pais, por exemplo, se não forem ver uma competição fora, um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo, não têm como ver a competição a não ser por live stream. Têm de aceder a um link e às vezes a net falha, não passa na televisão, e temos campeões do mundo e campeões da Europa e não passa na televisão sequer o hino a tocar. É um bocado... Nós precisamos de apoios, ou neste caso a Federação precisa de apoios, mas depois também não há a montra para que esses apoios se interessem em apoiar. Exato. Eu agora estava aqui a olhar para as medalhas e estava a pensar que significado é que elas teriam para ti. Deixa-me só fazer uma última questão antes de irmos às perguntas do público. Bárbara, tu achas que é mais fácil ser-se recebida em Belém com uma bola debaixo do braço e uma medalha ao peito do que com uma catrafada de medalhas ao peito, só que com meio vestido? Sim, claramente sim. Temos o exemplo muito recente da equipa de futsal que foi campeã do mundo e foi recebida, e temos outro exemplo no nosso clube, onde temos duas atletas que são campeãs do mundo, 2 vezes campeãs da Europa, e ainda não receberam nenhum convite. E aqui já não estamos a falar de apoios. Não estamos a falar de apoios, estamos a falar de reconhecimento da figura que representa o nosso país. Se alguém que representa o nosso país não dá o devido valor ao nosso trabalho, ao nosso esforço, como é que poderemos também exigir, entre aspas, esse reconhecimento do resto do público? Como o meu treinador numa entrevista disse, ele disse que a nossa modalidade não começa por fute, por isso é muito mais fácil para eles dar esse reconhecimento às modalidades que começam por fute, porque efetivamente é isso que tem mais visibilidade, não é? Tipo, é o que as pessoas mais veem, é o que dá dinheiro, digamos assim. Por isso, sim. Mas há espaço para tudo, quer dizer, nós temos aqui um painel preenchido por futebol e ainda não trouxemos nenhum atleta de futebol, trouxemos-te a ti, porque sim, acreditamos que trazes coisas muito diferentes e importantes à psicologia de desporto e às pessoas que nos acompanham. Por falar em pessoas que nos acompanham. Mas deixa-me, antes de lá irmos também, eu estava a pensar que era importante, porque deve ser frustrante, caramba. Vocês treinam quantas horas por dia? Nós treinamos 5 horas por dia, 6 vezes por semana. Excluindo os treinos em que fazemos das 6h30 às 8h30 da manhã, antes de irmos para as aulas. Normalmente fazemos 2 vezes por semana esses treinos, antes de alguma prova importante ou em alturas de apuramento, ou mesmo no início da época, para voltarmos assim à forma física e tal. Mas sim, normalmente é 5 horas por dia. Que se reconheça isso. Bom, vamos sem mais demoras então às perguntas que nos chegam lá de casa e que trazem selo de golo. Com selo de golo. Bárbara, vamos então às perguntas do público. A primeira vem-nos do Tiago Fil e ele pergunta-te: o que é que te faz acordar de manhã e ter motivação para ir treinar todos os dias? Aquelas horas que estavas a dizer que treinavas, o que é que te faz acordar de manhã e ir treinar? O que me faz levantar de manhã e ir treinar é o facto do despertador. Yeah. Não, mas é o facto de ainda não ter a minha coleção de medalhas completa, faltam algumas de ouro, e também o facto de ainda não ter o meu currículo como atleta completo. Há algumas competições em que eu gostava de voltar a estar presente. Não tens as medalhas de ouro
que pretendes, que ambicionas, Sim, que já sim, ganhaste em casa na Maia, na Taça do Mundo da Maia. Sim, pronto, é um objetivo já check. Temos é que pensar naquilo que falta conquistar. Exato, ainda faltam pelo menos em 4 competições, por isso. Muito bem, Bárbara. A próxima pergunta chega-nos da Carlota Marques, que pergunta: como foi lidar com a emoção da última prova com o teu trio? A última dança. Foi bastante complicado lidar com tantas emoções, porque foi entre estar triste, porque era a nossa última competição, estar contente porque íamos às finais, mas entretanto no início da competição não fomos às finais, por isso fomos para um esquema de equilíbrio, a pensar que seria o último, pelo menos eu fui a pensar que seria o último, porque não sabia o resultado que as minhas adversárias tinham obtido. Não sei, ainda não sei muito bem especificar o que é que eu senti, mas foi entre felicidade por dever cumprido com elas e tristeza por ter acabado. Foi mais isso. Eu agora fiquei curioso, essa questão de não querer ouvir o resultado dos adversários, e até o teu, pelo que percebi, é algo frequente? Fazes isso em todas as provas? Não. Ok, foi especificamente no Campeonato da Europa. Não, eu normalmente por acaso costumo ser super atenta às adversárias, em altura de competição, e gosto de saber os resultados. Mas eu comecei-me a perceber que isso criava uma pressão tão grande em mim antes de entrar em competição, que acabava por nem sequer conseguir desfrutar da competição com elas. E então eu decidi neste europeu não ouvir o resultado. Ainda por cima, as nossas adversárias eram um esquema antes de nós. Eu decidi tapar os ouvidos, não quis ouvir a nota, porque só aí é que eu sei como é que correu, não é? Se elas tivessem uma nota muito grande, tinha corrido bem; se tivessem uma nota baixa, tinham-se mandado ao charco. Assim focas-te exclusivamente em desfrutar. Assim eu foquei mesmo em aproveitar aquele momento com elas, tanto que eu acabei o esquema completamente desolada, no chão, a chorar, a chamar a atenção de toda a gente, porque genuinamente eu achei que iria ser o nosso último esquema, e eu vivi tanto aquilo que foi... Isto no apuramento para a final. Sim, foi mesmo difícil controlar toda a emoção que eu estava a sentir naquele momento. Depois pronto, passamos à final e foi mais 2 esquemas. E há que refocar e ainda mais 2 esquemas. E ainda há mais 2 esquemas, bora. Bom. A terceira e última pergunta chega-nos em formato de vídeo e chega-nos de alguém que acreditamos ser alguém especial para ti. Qual a importância da psicologia na fase inicial do desporto competitivo e na fase, não final, mas na fase adulta e na fase de alto nível do desporto competitivo? Então, respondendo à pergunta do meu treinador, que é o Nelson, faz parte da equipa técnica do Acroclube da Maia, da classe de elite. Obrigada pela pergunta complicada. Numa fase inicial, acho que é importante para ajudar os atletas não só na adaptação ao desporto que estão a praticar, como a gerir horários para conseguirem, lá está, conciliar todas as atividades extracurriculares que têm com o desporto que estão a praticar. E acho que também é importante para conseguirem perceber, ou pelo menos o psicólogo que está a acompanhar, conseguir perceber que tipo de pressão é que pode estar a ser incutida ao atleta desde da fase inicial, e dessa forma conseguir ajudá-lo a saber lidar sempre com essas emoções, tanto sejam positivas como negativas, ou as frustrações e por aí. As relações acabam sempre por ter um impacto no nosso funcionamento, ou onde sempre influenciar, nem que seja ligeiramente, o nosso funcionamento. O que acontece é que normalmente os tipos de relações são diferentes numa fase precoce e numa fase avançada da nossa carreira. Se calhar numa fase precoce falamos de uma relação parental, de uma relação com os pais. Sim. E numa fase mais avançada já falamos da relação com os filhos, ou com o cônjuge, ou o namorado, ou o que for. Sim, por exemplo, numa fase inicial
eu reparo muitas vezes que os pais fazem uma pressão nos atletas porque querem que eles sejam os melhores e querem que chegue à classe de elite e têm de viver para aquilo. E eu acho que isso tira um bocado a vontade e o amor que os atletas mais jovens sentem pela disciplina que estão a praticar e acabam por sair muito cedo do desporto. E depois também tens a situação de... Já nem lembro o que é que estavas a dizer. O que é que estavas a dizer? Falaste disso? Eu falei da relação com os pais numa fase inicial. Já sei. E depois tendencialmente, também... porque não é regra. Sim, mas não, depois também tens não só a relação com os pais, mas, por exemplo, o meu desporto é um desporto de equipa. Nós, estamos divididos entre trios e pares ou quadras, mas a relação que tu tens com a tua equipa em geral é muito importante. E quando tu tens um atleta que não se sente enquadrado na equipa, que não se sente acolhido na equipa... Ou que não sabe acolher. Ou que não... Exato. É importante ter sempre um acompanhamento para ajudar esse atleta nessa situação, porque acho que é mesmo importante no meu desporto estares completamente integrado dentro da equipa onde tu estás inserido. Numa fase mais adulta, temos, por exemplo, o que eu já tinha referido, como o treino mental, a visualização de esquemas, o relaxamento, o saber lidar com a ansiedade, que normalmente começam a aparecer muito mais em grandes competições. Acho que aí é importante, e lá está, também como saber gerir as emoções, porque tu, a partir do momento em que entras na faculdade, provavelmente já és sénior, e normalmente sénior é elite. Já tens aí de saber lidar com muita coisa, com a pressão da faculdade, com a pressão dos treinos, e depois ainda se calhar ainda sofres ali um bocadinho de ansiedade. É assim um grande leque de emoções que tu vais ter de aprender a gerir. Por isso acho que é sempre importante ter um psicólogo. Uhum. Sim, e os atletas de alto rendimento estão sempre predispostos a alguns fatores que podem afetar a saúde psicológica deles. Sim, não é? até porque na ginástica a saúde psicológica é algo que deveria ser muito mais importante. Não só porque a nível das emoções e não saberem geri-las e acabarem por não saber gerir também a sua vida fora da ginástica com a vida dentro do ginásio, mas também pela pressão que nos é incutida. Por exemplo, toda a gente sabe que as ginastas sofrem uma pressão imensa com a alimentação e temos jovens de 15, 16 anos a terem de sair da ginástica, ok, não especificamente no meu clube, mas temos jovens a terem de sair da ginástica com uma idade muito, muito precoce por causa de problemas, distúrbios alimentares. Acho que aí o facto de teres um psicólogo que consiga visualizar isso com antecedência vai... Trabalhar na prevenção. Exatamente, okay. Vai ajudar a um bom desempenho da atleta. E há aqui uma questão que nós nos estamos a esquecer. Nós estamos a desviar a questão da psicologia do desporto para uma dimensão de problema, mas um psicólogo do desporto também atua na otimização. Sim. Não é só quando o atleta ou o agente desportivo, digamos assim, está mal. Também pode estar bem e querer estar melhor, claro. E aí um psicólogo do desporto pode atuar perfeitamente também. Melhorar as suas competências psicológicas. E não só. Bárbara, chegamos ao fim desta nossa entrevista. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, muito obrigado pelos contributos que nos trouxeste. São partilhas como falávamos, de um mundo que muitas vezes não tem o reconhecimento que devia, mas que é rico em experiências e em partilhas, como estava a dizer, que muito contribuem para termos uma percepção diferente desse desporto. Muito obrigado. Obrigada eu, por me darem a oportunidade de falar de coisas que eu amo. A vocês que estão desse lado, já sabem, fiquem connosco na Desportiva.